Muito bem, amigo telespectador, voltamos com o seu boletim do esportes aqui pela Terceira Via TV e agora com Magno Prisco, nosso querido Maguinho, né? Dispensa comentário. Eu sempre digo que o Maguinho é craque de futebol, artilheiro do Americano, escritor, né? Enfim, jornalista, de modo que o Maguinho tem mais do que ex-presidente, inclusive, da Fundação Municipal de Esportes, com uma gestão de 4 anos, né? E com muito trabalho feito, na verdade, em prol do esporte de campos, de atletas e tudo mais. Nós vamos bater um papo com o Maguinho. Primeiro, a gente vai falar sobre essa coisa de... Como é que você vê, Maguinho? Você que vem do futebol desde as categorias de base, desde o dente de leite do Americano, né? Você foi um artilheiro lá por volta de 1972, por aí assim, de campeonato campista de dente de leite. Mas você vê hoje em dia essa coisa do futebol, não brasileiro, mas mundial, com a FIFA sendo presos dirigentes, né? Já se estendendo a CBF, daqui a pouco as federações, porque as federações também a gente sabe que são corrompidas pela CBF, sempre foram, e chegando, quem sabe, futuramente as ligas e as fundações de esportes. Como é que você vê isso? Olha, os tempos mudaram e o esporte, o futebol, especificamente agora, a gente falando do futebol, virou um grande balcão de negócios. Em consequência da globalização, hoje é possível, na mídia, né, do Brasil, as grandes emissoras, a cobertura é maior até na Champions League, em vários campeonatos internacionais. Tivemos agora no sábado a decisão, né, com a conquista do Barcelona com atletas, né, sul-americanos, tanto é que os melhores, né, que estão atuando no Barcelona são sul-americanos, o Uruguai, que é o Luiz, o Messi, argentino, e o Neymar. Sem destacar também o Iniesta, né, e o Xavi, que são 2 jogadores maravilhosos. Isso. Então, tanto até a venda, a negociação do Neymar ainda vai ter algumas consequências. Ficou alguns resíduos. Tanto é que o presidente do Barcelona, ele se afastou do cargo. E o Santos agora entrou na justiça também, porque há suspeitas aí, certas evidências, inclusive, pela justiça espanhola e tudo mais, de que houve mutreta no negócio. Eu acho que num pacote, o Santos, que foi o clube formador, acho que não levou 20% da negociação. Exatamente. Então a situação é muito séria. O poder dissolvente do dinheiro, do capital estrangeiro, ele acabou praticamente com o futebol sul-americano, porque os grandes jogadores, os melhores jogadores, tecnicamente da América, principalmente da América do Sul, estão jogando na Europa. Então isso é uma estratégia até de fragilizar, como conseguiu fragilizar o nosso futebol. Exatamente. A Alemanha engoliu a gente, a Holanda faz um grande futebol, a Espanha. Então hoje o Brasil, especificamente o Brasil e as grandes potências do sul-americano, como o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile, enfim, os países, eles são reveladores quando o atleta atinge, né, o ápice dele de satisfazer os torcedores sul-americanos, são negociados principalmente para a Europa, e quando estão em decadência ou em crise, retornam ao país de origem. É verdade. Robinho fez várias vezes isso, agora não dá mais para Robinho, vai ficar no Brasil mesmo, daqui a pouco ele está no Flamengo, o Flamengo está pegando contratando alguns atletas sucateados do futebol brasileiro, infelizmente, o Flamengo e outros clubes também. Isso. Então, é muito dinheiro envolvido. Daí, quando há abundância de dinheiro, porque o futebol, quer queira ou não, a Copa do Mundo é o maior espetáculo do mundo. Consegue superar os Jogos Olímpicos. Exato. Que não deveria, mas consegue. Exatamente. E você veja que a FIFA, né, tem um maior número de afiliados de países do que a própria ONU. Do que participam, Então a potência é muito grande. Presidente da FIFA, desde os tempos, me lembro, de João Avelange, ele era recebido nos países como chefe de Estado. Isso.
com status de chefe de Estado. E essa abertura também ela aumentou, o João Avelange que aumentou. Aumentou. Ele, após o Brasil ter sido tricampeão mundial, tanto é que era a América e a Europa. Depois teve o início uma nova era na Ásia, na África. Mas todo esse processo foi o João Avelange, que o seu sucessor foi Ricardo Teixeira, que está envolvido, né? Segundo a mídia, né? Envolvido e suspeito, né? Porque quem vai bater o martelo é a justiça. Aqui nós não estamos dizendo que eles são marginais, que são criminosos. Mas a evidência e a acusação são vítimas, são acusados de ter envolvimento em eleições. Tantos que renunciaram, vários renunciaram. O Blatter mesmo, após a eleição pedir renunciar, ali ficou evidenciado que ele vai sobrar para ele. Outra coisa, agora uma coisa que as pessoas fantasiam também muita coisa, e eu vou dizer, eu vou acreditar mais, né, naquilo que você está falando, que é justamente a ascensão do futebol internacional e a estagnação ou queda do futebol brasileiro em função desses garotos que vão para fora, assim, que começam a explodir no futebol. E não... por quê? Porque a Copa do Mundo do Brasil deve ter havido uma treta e o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. Conversa fiada. É porque os alemães realmente estão muito superiores, os holandeses também, porque se houvesse mutreta, amigo, para levar 7 gols, os jogadores tinham que estar envolvidos. Ô Luiz, se você me perguntar hoje a escalação da seleção brasileira, eu vou ter dificuldade. Que vai jogar logo mais. Então, eu que acompanho, sou obrigado a acompanhar. Então, a seleção brasileira, ela não é do povo brasileiro. Exatamente. Ela é do mundo. A seleção como Pelé, Garrincha, não é saudosismo, porque Pelé é o melhor jogador do mundo de todos os tempos. Isso. E jamais vai ser superado. Eram os verdadeiros fenômenos. E não o Ronaldo que está aí. Isso. São bons jogadores. Claro. São diferenciados, mas isso é um processo irreversível. Então, tem jogadores com 15, 16 anos, os pais mesmo, e muitos, a maior parte fica pelo meio, fica no caminho. No meio do caminho. Por quê? Ninguém quer jogar em São Paulo, em Flamengo, nos grandes clubes brasileiros, não. Um menino com 15, 16 anos já está pensando em... linkado já e já em contatos com os agentes FIFA para jogar. O Messi mesmo é um exemplo, porque ele saiu da Argentina, a Espanha acreditou, o Barcelona acreditou. Foi criado lá na Espanha. Com informação de 11, 12 anos, se tornou aí o melhor jogador do mundo em várias situações. Então a situação é muito crítica e que envolve muito dinheiro. E o corrupto, todo corrupto, ele é sagaz e ousado. Os homens de bens, eles são muito prudentes. Não deixam de ser ousados. Mas tem receio de fazer. Mas todo corrupto... E o problema, o corrupto ele é incompetente, apesar de ser ousado e sagaz. Por quê? Que ele não mede consequências. Vamos ver, esse senhor aí, o presidente da CBF, o ex-presidente, o Marinho, Zé Maria Marinho. Aqui não estamos acusando, eu não estou acusando, mas há evidências, há uma série de acusações. Aquele da medalhinha acompanhando. Um senhor de mais de 80 anos de idade, que aparece na mídia, ele atrás das grades e com pijama. Ele tem filho, deve ter bisnetos, netos e bisnetos. Com certeza. O bullying que essas crianças, adolescentes, isso aí vai ter sequelas no futuro em cima desses garotos. Com certeza. Ô, Maguinho, no terceiro bloco nós vamos continuar falando sobre esses problemas, inclusive, você foi presidente, foi gestor da Fundação Municipal de Esporte durante 4 anos. Agora eu vejo na imprensa, nos jornais, na mídia, que não tem mais Fundação de Esporte, que agora já é outra denominação. Daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos conversar sobre isso e também sobre a derrota do Goytacás ontem, lá no Rio de Janeiro, e o jogo de logo mais envolvendo Americano e Portuguesa no Arizão. É rapidinho, é pai e bola.